Fala galera, boa noite, beleza? Bora fazer nosso estudo de mercado para as próximas semanas. Hoje é dia 19 de outubro. Se esse conteúdo te interessa, deixe seu like aqui, se inscreva no canal. Meu nome é Felipe, eu estou no mercado desde 2016 e meu intuito aqui é compartilhar com vocês os estudos, beleza? Vamos falar sempre aqui de Ibovespa e dólar, tá? Começando aqui pelo índice Ibovespa. Se a gente olhar o gráfico semanal, eu tinha comentado no último vídeo, né, em que a expectativa era a vinda em testar esse topo se a gente fechasse um candle na semana bonito, né, igual esse daqui, né, um candle bonito, em cima das médias, em cima do topo anterior. Se por acaso a gente romper a máxima da próxima semana, a gente dá uma entrada no gráfico semanal, muito possivelmente para a gente testar a região de topo e, quiçá, romper a máxima aí e buscar os próximos alvos que a gente tinha desenhado, né, do mercado. Buscando esse topo aqui, primeiro alvo, foi exatamente onde ele foi, que eu até comentei que acaba virando as retrações, né, então ele chegou perto da retração de 50 e o próximo alvo desse pivô ficaria aqui na casa dos 151 mil pontos. Então, no gráfico semanal, ele segurou no topo anterior, teve uma resposta, está em cima da média móvel de 9 períodos, vindo com a média de 21 períodos por baixo. Se por acaso, então, nessa semana corrente a gente romper essa máxima, na casa aqui dos 143.300, a gente dá uma entrada no gráfico semanal para ver se a gente engata um final de outubro barra início de novembro, dezembro, movimento de alta. Lembrando que rally, né, de final de ano, geralmente ele acontece no final do ano, geralmente novembro para dezembro. E então a gente tem tudo aí para a gente entrar num cenário favorável a se estar posicionado nas ações que compõem o índice aí que a gente tem que estar olhando com calma cada uma. Beleza? Olhando o gráfico diário, né? Apareceu meu estudo tudo de novo. Vou te ocultar aqui. Então, a gente tinha mapeado, né? Vou fazer novamente aqui para ficar mais interessante. Então, deixa eu deletar aqui. A gente tinha mapeado então o alvo, caso rompesse aqui, né? O 151.300. E aqui são os movimentos de retração. Então, ele deletar aqui esse alvo, então no gráfico diário, o Bovespa corrigiu, testou o topo anterior, fez um candle, né, confirmando que estava segurando, rompeu e fechou sexta-feira aqui nessa máxima. Ou seja, se a gente, por acaso a gente rompe esse gráfico aqui, essa máxima no gráfico semanal, a gente gera uma possibilidade de movimento altista. O que eu enxergo aqui? Eu enxergo que a gente está realmente entrando num cenário favorável se estar posicionado no mercado, mas que no gráfico diário eu tinha expectativa que a gente viesse testar aqui essa região dos 139.700 que eu tinha falado na época, com até um sustinho para vir na região dos 137, que seria a última retração e até uma região de topo anterior. Então, por acaso, caso o mercado perca essa mínima aqui, na região de 140 mil, reverta e perca, ele tem espaço para vir buscar aqui essa região, né? E minha expectativa é que mesmo ele fazendo esse movimento, ele acabe fazendo um falso rompimento aqui, fazendo uma configuração mais altista para engatar esse rally de final de ano. Então, no gráfico diário, a gente já começa até a observar, né, quem olha os comportamentos ali, que o mercado já começa a ficar numa liquidez meio esquisita ali, que é rally de fim de ano, a liquidez, o mercado engata ali e do nada ele puxa, né? Fica lateral, do nada ele puxa. Se a gente olhar até, deixa eu ver aqui como é que fica o gráfico de 60 minutos, só para ter uma noção. É uma coisa que a gente observa, ó. Quando ele chegou nessa região, ele vai, puxa, fica de lado, puxa, dá uma corrida, puxa, fica de lado, puxa. Tentou chegar, né? Tentaram jogar para baixo, puxa. Então, quando a gente começa a engatar o rally de fim de ano, a liquidez do mercado fica meio estranha, né? Ele fica
meio paradão, do nada ele puxa, do nada ele dá aquelas puxadas. Então, na minha ótica, Ibovespa, sim, né, ele está começando a entrar num período interessante para se estar posicionado. A gente precisa de observar as ações que compõem o índice, o setor financeiro precisa dar uma respondida para ele engatar essa alta aí. Está marcado aqui, essa máxima que nada mais é do que a máxima do gráfico de uma semana. Esse rompimento aqui, né, confirma o teste na região do topo anterior, respeitando as médias para vir buscar aí o topo dos 147 mil e por acaso, caso ele rompa essa máxima, buscar a casa 152. O que a gente tem que observar no gráfico diário? A gente tem aqui, caso ele rompa, uma próxima região de resistência relevante aqui na casa dos 141, 145 mil pontos, né? Tem até essa intermediária aqui, mas está muito perto, né? Seria aqui na casa dos 144. São resistências intermediárias, não vou nem deixá-las aqui para não poluir. A mais representativa é essa. Se ele penetra aqui, ele tende a testar essa região, rompendo e vai embora. E, como eu disse, caso o mercado que segure, né, e volte a perder essa mínima, a gente tem aqui as próximas retrações do movimento, esse movimento de alta, que seria a casa dos 139 aqui, está aqui, 139.500, 137. São riscos que ele pode vir brigar aqui ainda, confirma até com uma região de topo anterior e regiões que foram suportes no passado. Ele pode até vir buscar aqui para depois engatar um rallyzinho aí de fim de ano, mas o que eu tenho sobre ótica aqui é que a gente está entrando num cenário realmente de Caio comprou, né? Se a gente olhar esse indicador aqui, MACD nada mais é do que a força compradora e vendedora, a gente vê que o mercado ele vem começando a ter uma perda da força vendedora e a força compradora vem dominando a força vendedora que vem se confirmando nos preços. Ok? Então é isso que a gente tem que falar sobre o índice Bovespa. A gente fala sobre o dólar. O dólar, turma. Vamos para o gráfico semanal primeiro. A gente já tinha marcado aqui expectativa para o dólar. Se a gente pegar, deixa eu ocultar esses estudos. Essa daqui é a média das últimas 200 semanas. Então o dólar ele caiu, se a gente olhar no gráfico diário, ele caiu direto ao longo dos dias. A gente tá falando que ele caiu 3 semanas seguidas, chegou nessa média aqui de 200 semanas para trás. Ele fez, né, uma configuração de fechou uma semana positiva e fez uma possibilidade de marcação de um fundo que se confirmou nessa semana seguinte. Então ele rompeu e marcou um fundo no semanal. Depois a gente falou no gráfico diário, ele ficou de lado, né? A gente marcou que caso ele rompesse a região dos 5.400, ele daria uma, muito provavelmente ele daria uma puxada na região dos 5,47, que era o alvo. E ele foi muito mais que isso, né? Ele foi lá na casa dos 5,56 quase. E essa semana agora ele fechou um candle dentro dessa pancada anterior e foi o que a gente falou. Se por acaso o dólar rompe essa máxima aqui, a gente chama isso de uma barra de ignição em cima de uma média de 200 semanas, que é uma média muito poderosa, então a gente tenderia a fazer um movimento bem interessante para o dólar, mas para ele ficar saudável, a gente falou, né? Ou ele lateraliza ou ele corrige para depois dessa puxada. Então, o que, que a gente tem para desenhar sobre o dólar? Aqui é um fundo muito importante, na minha opinião, esse fundo aqui já está consolidado. Na minha ótica, nesse momento, mesmo com esse candle aqui, é um fundo que eu não espero que o mercado perca ele, mas de novo, tudo pode acontecer, até porque semana que vem tem possibilidade, tem muita tendência aos Estados Unidos cortar juros, então isso pode gerar volatilidade no mercado, no câmbio, e a gente perder essa mínima. Mas eu estou trabalhando com um cenário em que aqui foi uma marcação de fundo relevante, até né, para o resto de 2025 esse é um fundo formado. Então o que a gente tem que pensar aqui? A gente tem que pensar aqui, se o dólar deu essa puxada e agora ele está corrigindo, ele tem as retrações para serem trabalhadas e eu entro para dentro do dia, né? Então, ó, fez a máxima, que inclusive eu falei caso rompido, 80% de assertividade nessas barras de ignição aí, tá? Mas no momento ele não rompeu, ele corrigiu, ele fez aqui até 3 dias de queda, marcou
uma configuração positiva em cima da média. Até falei, poxa, se por acaso ele romper aqui, ele vai dar o descanso necessário para puxar. E aí acabou que sexta-feira, né, ele deu uma queda aqui de 56 pontos. Está chegando na retração de 50%, na casa dos 5,42. Se por acaso ele perde essa mínima aqui, ele tende a vir buscar a última retração aqui, que é na casa dos 5,38. E a gente tem logo aqui a média do 5,37 de 400, o Ellis Wilder. Então é a média de 400 dias para trás. Então a minha expectativa é, caso o dólar se corrigindo, que ele não saia muito dessa região, tá? Dessa região aqui de preço. É, essa regiãozinha aqui de preço, para a gente ver se ele segura, marca um fundinho bacaninha aí e volte a retomar a possibilidade do movimento de reversão para voltar para o movimento altista. Eu estou trabalhando com a possibilidade de que o fundo que foi formado aqui abaixo nos 5,28 é uma região consolidada e até o momento minha expectativa é que o preço segure nas retrações e volte a subir. Se por acaso isso acontecer, o que a gente trabalha com dólar? A gente pega essa barra aqui, né? Vamos supor que ele segura aqui, volta a subir e rompe essa máxima aqui. O que a gente pega com o dólar? Ele vai ativar essa barra de ignição e a gente projeta o primeiro alvo para cima, que é a expectativa que eu venho seguindo. De novo, o mercado vai dando as cartas, a gente só lê. Pode acontecer completamente o contrário, a gente vai observando isso no dia a dia. Na casa dos 5,66, primeiro alvo, que seria dessa barra aqui, e o 100% na casa dos 5,72, né? Caso essa barra se confirme. De novo, foi uma barra importante. Se a gente observar essa barra que ela teve volume, então eu continuo nessa ótica para o dólar, lembrando que aqui, se ele perder essa mínima aqui, todo esse estudo aqui ele tem que ser refeito, né? É, mas independente disso, o dólar, na minha opinião, ele está numa região interessante para ficar pensando em dolarizar patrimônio. Vou marcar aqui que são regiões de fundos anteriores, junto com essa região aqui de topo anterior, onde o mercado rompeu. Fica de olho aqui, se o mercado perder mínima, ele chegar perto dessa região dos 5,39, vai coincidir aqui com essa retração, né? Com essa retração aqui dos 5,389, né? 5,39. Então não preciso nem marcar aqui que eu já sei que é a última retração do movimento. Beleza? Em relação ao desenho para o dólar, minha expectativa era que ele subisse, corrigisse um pouquinho e já tivesse ido. Quando o mercado começa a demorar muito para fazer esse movimento, eu geralmente começo a ficar desconfortável, né? Porque o estudo é feito, a gente precisa de ver o estudo se confirmando. Quando ele começa a não acontecer, aí eu já começo a revisitar o que o mercado vem mostrando e começar a cogitar a possibilidade de outras leituras de cenário para o ativo que eu estiver avaliando. Então, por enquanto, o dólar ainda está naquele cenário da expectativa que eu tinha comentado de corrigir para depois ele engatar aqui e vir embora. Mas, lembrando que ele pode vir buscar até aqui a retração aqui ou até a média móvel de 400. Mas, se por acaso ele perder aqui essa região, vir testar essa mínima do 5,28 e se ele perde essa mínima, aí a gente tem que refazer os estudos. Por enquanto eu continuo na interpretação de que aqui foi um fundo relevante, porque é um fundo em cima de uma média de 200 semanas do gráfico semanal, né? Então, para mim, é um fundo representativo, que no gráfico diário foi confirmado com uma pancada de uma barra de 172 pontos, com volume. Está corrigindo agora, está descansando, na minha opinião, para engatar mais um movimento semelhante ao que eu acabei de deletar aqui. Beleza? É, vamos ver, né? Sem ser essa semana, na próxima, a gente está entrando no momento em que os juros
ele nos Estados Unidos vai ter mais um corte, né? O pessoal vai anunciar lá mais um corte de juros nos Estados Unidos. Então isso tende a gerar volatilidade para o mercado. Vamos acompanhar. Mas se os Estados Unidos cortar juros, né? O mundo cortando juros, o Brasil nada mais é, né? Para poder começar a poder cortar juros do que o mundo mais o risco Brasil, né? Então, mesmo com o rally de final de ano, que eu acho que vai acontecer, o que eu tenho para falar sobre uma ótica mais longa, de longo prazo, para o Ibovespa, é que, se por exemplo a gente observar aqui, né, esse gráfico, né, onde a gente vai ter aqui o mercado, o Ibovespa e as taxas de juros, a gente observa que quando os juros caem, o mercado sobe. Se a gente pegar aqui 2016, o mercado subiu muito forte até 19, depois a gente teve a pandemia e ele até renovou a máxima, e os juros ele caiu na casa de 14 alguma coisa para até 2,5%. Né? Então, na minha expectativa, eu enxergo que o mundo, né, Estados Unidos cortando juros e o Brasil nada mais é, né, que o drive exterior mais o risco Brasil, a gente começa a ganhar espaço para cortar juros. E se a gente começar a desenhar esses cortes para 26, para frente, o mercado ele tende a se antecipar. Então, muito provavelmente, se isso começar a acontecer, a gente tende a engatar mais uma pancada bem representativa de alta no nosso mercado de renda variável. E, e é o que eu visualizo num horizonte mais longo que tende a acontecer. Beleza? Então, espero que eu tenha contribuído aí para os estudos. Bora aguardar aí o ralizão de final de ano. Tomara que aconteça. É, fiquem de olho nas oportunidades, né? Igual eu mostrei para vocês ali, a liquidez no mercado nesse momento, ela quando engata o rally, o mercado fica lateral, 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 panca, puxa para cima. Lateral, 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 puxa para cima. Então é um movimento meio que assim, rally mesmo. Beleza? O dólar, vamos acompanhar. Não pode perder aquela região lá dos 5,37, que é entre a retração, a última retração que a gente tem com a média de 400 do diário, né? Porque ele fez um fundo importante no gráfico semanal em cima da média dos últimos 200 semanas, né? Então é uma média muito relevante para a gente, uma média de médio e longo prazo. Ok? Espero poder ter contribuído com vocês aí. Uma ótima semana. A gente vai acompanhando ao longo das semanas aí e eu vou retroalimentando vocês em relação ao andamento do mercado. Beleza? Ali, um abraço. Com Deus.